Olá, minha amiga maravilhosa, que alegria ter você aqui para mais um Lari Entre Amigas. E hoje, muito especial, eu tô aqui com um convidado maravilhoso, meu esposo, Dave. Galera, é um prazer estar nesse podcast. Eu amo esposa e esse podcast tá no meu coração, né, galera? É isso aí, gente. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da vida a dois. Assim, compartilhar a nossa experiência como casal. Sim. E para você que namora, está em um casamento, tem a pretensão, né, de entrar em um relacionamento, esse podcast é para você. Então se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilhe também com outros amigos. Hoje não é só para amigas, tá? É aberto para todos, para que nós possamos juntos sermos abençoados. E hoje nós vamos abordar temas como comunicação no relacionamento, perdão, o papel de cada um de acordo com a palavra e também a entrega, né, de cada um em prol do casamento. E sem mais delongas, vamos já iniciar aí na comunicação, que é tão importante para você que namora, para você que está no casamento, até no momento de amizade a gente precisa saber se comunicar bem, né? Então, assim, amor, quero te perguntar, qual que foi a experiência que você, assim, trouxe, aprendeu sobre comunicação no relacionamento, né? Quais foram as dificuldades que a gente enfrentou e aquilo que você hoje pode ensinar para as outras pessoas a respeito de comunicação? A comunicação ela é uma parte fundamental dentro de qualquer tipo de relacionamento, até o da amizade, inclusive. Eu lembro que quando não tínhamos o Waze, né, Google Maps, nós sempre tínhamos que parar em algum lugar e perguntar para aquela pessoa assim, como que eu faço para chegar nesse lugar? Opa, vamos! Ei, como é que eu faço para chegar nisso? Tanto tem que ter uma frase famosa, todo mundo fala assim, quem tem boca vai a Roma, né? Verdade. Então, olha para você ver, se nós não conseguimos comunicar no relacionamento, nós não vamos conseguir chegar no ápice, né, do casamento, né? Na plenitude do casamento. Nós não vamos conseguir de forma nenhuma. Nós vamos ficar literalmente perdidos dentro do relacionamento. Boa. Imagina a gente ficar perdido no casamento, a pessoa que eu escolhi para estar casado ou me relacionar de alguma forma, né? E eu tô dentro desse lugar perdido. Não faz sentido. Não faz sentido, gente. E a minha experiência em comunicação, né? Dentro do nosso casamento, foi assim, eu consegui identificar o que a Larissa gosta, quais são os comportamentos que eu tinha que incomodava ela, e somente de forma comunicativa que eu consegui crescer como esposo dentro do casamento, entendendo através da voz dela, né, de como ela se comunicava. Amor, eu não gosto disso. Amor, eu gosto muito disso. Eu gosto de receber seu carinho. Eu gosto de ter um domingo separado para que nós possamos, né, assistir uma série ou então fazer um devocional a dois. Se ela não soubesse se expressar isso comunicando, eu nunca saberia quais são os gostos e os comportamentos que a Larissa aprova. E do outro lado a mesma coisa, né? Eu precisei expressar, né? Falar, amor, olha, eu gosto de sair. Esse sou eu, gente. E ele gosta muito de sair. Eu gosto de sair, sabe? Ver pessoas. E isso a Larissa não viu somente movimentos. Eu sempre falei, amor, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de sair, eu gosto de conhecer lugares. E isso nós fomos crescendo de forma com a nossa comunicação, né? Verdade. Eu falando, amor, eu gosto disso, eu não gosto disso. E isso tudo está dentro da comunicação, uma boa comunicação, né? Verdade. E algo que a gente pôde experimentar também, um lado negativo, é porque eu sempre achava que, antes no início, né, que o Dave, ele sabia o que eu queria. Então, assim, eu não precisava falar porque eu achava que ele tinha uma bola de cristal e sabia as coisas que eu queria, ou então eu achava que ele tinha feito algo porque ele me conhecia muito bem, mas não. Se eu não abrisse a minha boca para falar, não tinha como ele saber. Então isso gerou alguns conflitos dentro do nosso relacionamento. Então eu quero te lembrar
né, minha amiga, meu amigo, a deixar sempre claro a sua vontade, a sua necessidade dentro de um relacionamento para que não haja confusão. E outro ponto muito importante dentro da comunicação é a forma que nós falamos um com o outro, né? E lá na palavra, em Provérbios 15:1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha que maravilhoso! A própria palavra nos direciona em todos os comportamentos que nós devemos ter, até na forma de responder um ao outro. E quantas vezes dentro do relacionamento, né, a gente não é tentado a todo momento a trazer respostas duras que geram o quê? Raiva no nosso coração. Sim. Quando o Davis, vamos supor, é só uma suposição. Se ele chega estressado da rua e eu estou no meu dia feliz e tudo, e ele já sai me respondendo de forma brusca, isso vai gerar o quê? Uma raiva dentro de mim e automaticamente a gente vai ali discutir. Então, assim, quero te perguntar, o que você faz para não trazer os problemas lá de fora para dentro da nossa comunicação dentro de casa? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo com a Larissa. Cara, casa é um porto seguro. Casa é lugar de paz. Então, se as minhas palavras elas conseguem trazer ira para Larissa, eu tô no campo de guerra. Eu não tenho uma casa e um espaço de lar. E você forma um ambiente de acordo com como você fala. Eu lembro quando eu vejo a passagem, quando Jesus ele acalma o mar, eu não vejo um Jesus que fala assim, aquieta mar, gritando, sabe? Eu vejo um Jesus que falou de forma branda, ei mar, acalme, falou com a tempestade para ela ficar tranquila de forma branda. Então, eu acho que quando uma pessoa está em avalanche, sabe, em tempestade, com ondas muito grandes, a palavra branda, ela tranquiliza tudo. Nós precisamos aprender isso com Jesus, sabe? Trazer uma palavra branda para aquele que está em momento de furor, euforia, dias difíceis, né? Eu acho que isso é importante demais. E quando isso acontece, porque às vezes acontece aqui dentro de casa, e o Dave, ele sempre me constrange em amor quando eu respondo ele de forma brusca, ele fala assim, opa, tipo, ele me responde em amor e eu fico automaticamente envergonhada de ter, nossa, eu tô vacilando aqui, sabe? Então assim, eu quero te lembrar, você não precisa se comunicar de forma que vai trazer prejuízo para o seu relacionamento. Sim. E dicas práticas para você ter uma comunicação saudável, a primeira delas é seja guiado pelo Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo, ele é o nosso direcionador em tudo que nós fazemos, até mesmo em se comunicar com as pessoas. Outras dicas práticas que nós vamos deixar para vocês, para ficar firmado no coração de vocês e na mente de vocês. São 3. Guarde isso na mente e no coração de vocês. Escutar antes de agir, falar no tempo certo, saber pedir perdão e expressar necessidade sem atacar o outro. Perfeito. Então, coloque essas dicas em práticas e você vai ver o seu relacionamento assim voar. É isso que nós temos feito. E vamos para o nosso segundo tópico, o perdão dentro do relacionamento. E nós, dentro do nosso relacionamento, né, obviamente, já passamos por momentos onde nós precisamos exercer ali o perdão, né? E eu queria perguntar para você, meu amor, qual que foi a sua experiência e, assim, o que você pôde aprender sobre perdoar, sobre exercer o perdão? Assim, eu aprendi muito o perdão com os comportamentos da Larissa mesmo, dentro da nossa casa. A Larissa, eu sempre falo com ela a respeito dela, né? Porque ela é uma pessoa doce, gentil, meiga, e por ela ser assim, ela tem essa facilidade de perdoar. E eu aprendi isso demais com ela. Tanto que, assim, no casamento, eu fui a pessoa que trouxe a dificuldade pro perdão. Ela tá rindo porque eu era do nível de ficar 2, 3 dias sem falar com ela. E olha como que nós crescemos com isso. Esses 2 ou 3 dias, assim, remoendo, né, aquele fato que me deixou chateado, fez nós perdermos
3 dias que nós podíamos estar desfrutando de alguma forma. A gente podia ter saído, nós podíamos ter feito um monte de coisa. São 3 dias, 2 dias super importante que eu perdi porque eu deixei uma coisa tomar o meu coração, tomar a minha mente e traz um dano gigante pro casamento. Verdade. E a forma que nós aprendemos sobre esse perdão também é com Cristo, né? Sim. Ele nos perdoou em nossos pecados, assim, terríveis. E por que nós não podemos perdoar o nosso cônjuge, né? Então é sempre se colocar no lugar de Jesus. Jesus perdoaria, então eu perdoo. E nós temos, assim, gente, cada situação que a gente compartilha com os nossos discípulos para que eles também cresçam. Sim. E uma das experiências. Não, que você a não vai gente contar tem, isso, não, eu cara. vou contar. Não, meu Deus. É que assim, teve um dia, bem no início do casamento, nós brigamos. E foi uma das primeiras brigas, assim, Foi né? a primeira. Foi a primeira Foi a briga primeira. do casamento. E a gente brigou. Continua a contar. Eu vou contar. Era já tarde da noite, né? Nós discutimos, né, em casa e tudo. Aí nós fomos dormir, né? Aí beleza. Só que a briga não parou, a discussão não parou. Ela continuou na cama e tudo. Aí eu fui, peguei a cobertinha, o travesseiro e fui dormir no sofá. Gente, aí eu tô dormindo lá, bonitinho. Gente, tava tudo escuro na sala. Do nada apareceu uma sombra com a voz: "Você vai ficar aí?" Eu, meu Deus! Eu já gelei todo. Ela falou assim: "Então você vai ficar aí dormindo com o demônio." Gente, e ela foi pra cama. Ela foi deitar de boa. E eu só puxei a coberta e falei assim: "Não vou na cama." Só que quando ficou tudo em silêncio, eu falei assim, olhei assim pra sala toda escura e tudo, eu vou ficar aqui? Vou nada, eu vou pra cama. Vou dormir com ninguém, não, vou dormir com minha esposa. Então, essa é uma situação engraçada, mas a gente tem que sempre refletir naquilo que a falta de perdão ela causa dentro do relacionamento, causa esse afastamento entre o casal. Então, não deixe que isso governe o coração de vocês, né? A falta de perdão Sim. governe o seu coração. Nós vamos deixar 3 reflexões práticas no dia a dia do relacionamento de vocês. Número 1, o perdão mantém o coração leve. Amém. Segundo, guardar mágoas abre brechas para o inimigo. Guarde isso. Número 3, decidir perdoar é decidir continuar caminhando juntos. Boa. E agora nós falaremos sobre o papel importante do homem e da mulher dentro de um relacionamento. A Bíblia ela fala, né, que o papel da mulher dentro de um casamento é ser submissa ao esposo, assim como a igreja foi submissa a Cristo. E o papel do homem é amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E eu queria, meu amor, te perguntar sobre qual que é, assim, como você se sente a respeito do seu papel como homem dentro de um relacionamento? O que você tem a falar sobre isso? Eu já começo falando que esse versículo que a Larissa citou aqui, a respeito do homem, ele traz pra gente uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade, assim, que chega a gerar dentro de nós um temor muito grande. Mas, começando a cumprir ele e caminhando junto com o Espírito Santo, se torna leve. Eu acho que quando você entra no casamento, você literalmente tem que amar em todos os aspectos sua esposa. Na proteção, se dedicando no trabalho, se dedicando no ministério, se dedicando na vida com Deus, tudo em prol do amor da sua esposa. Eu acho que eu sempre falo com a Larissa, quando nós nos casamos, ela ficava surpresa que eu comecei a acordar 4 horas da manhã para começar a trabalhar. Só que na minha mente, isso era super natural. Eu vi meu pai fazendo isso porque ele amava minha mãe. E eu não poderia ser diferente. Eu faço isso porque eu amo a Larissa. E isso se torna leve demais. Não é um desgaste, sabe? Ah, nossa, a minha vida tá sofrida porque eu acordo 4 horas da manhã. Não, eu amo, então eu
me dou pela Larissa, porque o amor nos traz isso. E quando nós olhamos para Cristo, Cristo sobe o sarrafo muito alto para o homem. Cristo, ele amou ao ponto de fazer todas as coisas pela humanidade. Jesus fez milagres, Jesus entregou palavras, Jesus ensinou, Jesus foi até a cruz por amor. Então, o amor nos leva a um ponto de tratar as nossas esposas como elas fossem o alvo de todo o nosso amor. E eu acho que é esse o papel fundamental do homem. Como Cristo amou a igreja, ele tem que amar a sua esposa e o seu lar. Amém. Eu fico apaixonada em ver ele falando isso tudo. E assim, como é importante você ter escolhido uma pessoa que literalmente sabe o seu papel de acordo com a palavra. Né? É muito importante ter um homem que sabe o seu papel de acordo com a Bíblia. E nós mulheres também, nós precisamos entender o nosso papel de ser submissa. E submissa não é uma questão de, o meu marido manda em mim, o meu marido é superior, ele é... Sabe aquela questão assim que virou uma polêmica, né? Como o marido é um carrasco e eu tenho que me submeter a qualquer coisa que ele mandar. Não é sobre isso. É sobre se submeter ao mesmo propósito, juntos em Deus. É algo leve, sabe? Amar a Cristo e se submeter ao senhorio do Senhor é tão fácil quando nós somos igreja, quando nós recebemos o seu amor. Então isso é a mesma coisa dentro do casamento. A forma como o Deison se entrega em amor a mim, eu fico constrangida em não me submeter em amor a ele, sabe? Então é sobre isso a submissão. É sobre você ser auxiliadora, sobre você apoiar o seu esposo em oração, é sobre ser parceiros em um mesmo propósito. E é isso que nós temos para falar nesse podcast e também sobre a entrega um pelo outro. Sim, nós precisamos nos entregar um pelo outro. Eu acho que uma das coisas assim que vem destruindo mesmo, né? Desfazendo os relacionamentos são o egoísmo. Sim. O egoísmo, galera, ele literalmente acaba com uma vida a dois. Nós estamos falando sobre vida de relacionamento. O egoísmo destrói o namoro, o egoísmo destrói o noivado, o egoísmo destrói o casamento, o egoísmo destrói até as amizades. E olha só esse versículo, quão grande e interessante ele é. Efésios, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Esse versículo nos traz a nossa vida, né, a dois, que eu não posso viver a minha vida para o meu próprio prazer. Peraí, a Larissa, ela tem que fazer tudo para o meu prazer. E isso que importa no relacionamento. Não. Eu casei para que eu pudesse fazer a Larissa feliz. Eu casei para que eu pudesse fazer o ministério dela completo. Eu casei para que eu pudesse me entregar para ela em serviços, em atos, entregar o meu carinho para ela, tudo. Eu casei para entregar o meu tudo para Larissa. E nós aprendemos isso com Cristo. Quando ele vai até a cruz, e ele fala assim, está consumado, ou seja, eu entreguei tudo. Eu entreguei tudo por quem? Para nós, por todos nós. Então, quando eu entro no relacionamento, eu tenho que entender que eu não estou entrando no relacionamento para me receber. Eu estou entrando no relacionamento para entregar. Os nossos relacionamentos têm que ter a marca da cruz. Amém. Aquela marca de entrega. Nosso casamento tem que ter o selo da entrega, o selo do serviço, o selo de se doar, sabe? Eu vejo a Larissa se doando dentro de casa, arrumando ela. Olha, você vê que interessante. E quando eu chego, eu sinto prazer na casa da minha esposa, porque tá tudo organizado, tudo muito limpo, o almoço tá pronto, feito por ela. Sabe, eu sinto o amor da Larissa quando ela prepara uma refeição para mim.
Olha, a gente encara isso como uma obrigação, ou então eu estou fazendo uma comida para mim. Não, eu estou fazendo uma comida para o próximo. Eu estou fazendo uma comida para o meu marido. E quando ela faz isso, eu consigo sentir o amor dela em forma dela estar preparando o alimento para mim. Amém. E assim, gente, tudo isso que o Dave falou, né? Às vezes parece assim, nossa, lindo o que ele falou, mas eu não consigo viver isso. É somente com o Espírito Santo dentro de você que você consegue colocar tudo isso que nós falamos aqui, desde o início, desde a comunicação até a entrega. É somente Cristo que pode fazer essa mudança em nós. Então, peça oração ao Senhor, ore, Pai, me ajude a tomar essas decisões, a me comportar da maneira que te agrada dentro do meu relacionamento, e Ele vai te ajudar, assim como tem nos ajudado, como tem nos melhorado, sabe? E é isso que nós queríamos falar aqui nesse podcast hoje. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém e espero trazer esse gatinho aqui mais vezes para falarmos sobre outros assuntos e ainda mais também sobre relacionamento depois. Mas é isso. Que Deus te abençoe, meus amigos. Um beijo. Bora!